O que você quer que Jesus faça por você? O que você quer que Jesus faça por você? Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandra Marques. Nesse vídeo a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, desenvolvimento espiritual. E hoje eu vim trazer para vocês, através dessa pergunta inicial, né? O que vocês querem, o que você quer que Jesus faça por você? Eu vim partilhar uma leitura do Evangelho de Lucas, que conversou muito comigo neste dia, e eu espero que converse com vocês também, que ajude vocês de uma certa forma. Bom, eu não sei vocês, mas tanto vocês, né? Desculpa aí a repetição. Mas normalmente quando vai chegando o final do ano e também o meu aniversário, hoje são 18 de novembro. E meu aniversário é dia 25, né? Se Deus permitir. E aí, normalmente, quando vai se aproximando a data do meu aniversário, o final de ano, naturalmente eu fico um pouco introspectiva. Eu fico um pouco mais pensativa, mais reflexiva. Às vezes é uma mistura de. Eu não sei se a palavra certa seria tristeza, mas eu fico um pouco, sabe, melancólica. Enfim, é uma mistura de sentimentos que às vezes eu também não consigo entender. E eu preciso parar, eu preciso desacelerar, eu preciso internalizar, respirar, parar para respirar, orar. Eu já tenho esse costume de orar, de ler a palavra, eu gosto disso. Mas é um momento que é como minha alma pedisse muito mais por isso, muito mais por momentos de silêncio, de introspecção, de leitura da palavra. E hoje foi um dia que eu acordei um pouco inquieta, me sentindo ansiosa, melancólica, com vontade de chorar. Talvez seja um pouco de TPM misturado, não sei. É uma mistura de coisas. Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo. E aí, ao meditar a palavra do dia de hoje, porque eu sigo a liturgia diária, a liturgia católica, e todos os dias tem as leituras específicas do Antigo Testamento, um salmo e o Evangelho do dia. E eu gostaria de compartilhar para vocês o Evangelho do dia de hoje, que diz assim. Então, está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Responderam-lhe: É Jesus de Nazaré que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E imediatamente ficou vendo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Presenciando isto, todo o povo deu glória a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aí, ao ler esse evangelho, quando chegou nessa parte que o cego chega perto de Jesus, Jesus chega perto dele e pergunta: O que queres que eu te faça? Eu dei tanta risada, eu já estava emocionada nesse momento, porque eu me coloquei no lugar desse cego. Eu me coloquei no lugar dele porque a necessidade dele era de enxergar. Eu fico imaginando quão cansado ele estava de estar ali, talvez à margem da sociedade, esquecido, talvez uma pessoa dependente de outra, talvez uma pessoa que passou por vários roubos, né? Pessoas que passou por situações constrangedoras, difíceis, por não enxergar. Então, assim, eu me emocionei pelo estado espiritual que eu já estou nesse dia e também porque me coloquei no lugar dele, daquele sofrimento dele. Mas nesse momento, quando Jesus pergunta: O que queres que eu te faça? Eu lembrei do finado Padre Léo, que Deus o tenha, que em uma das suas pregações, quando ele falou sobre esse evangelho, ele falava assim: Nossa, Jesus fazia cada pergunta besta. Que pergunta besta, Jesus? O que queres que te faça? É claro que ele quer enxergar.
E eu dei muita risada lembrando essa pregação, porque o Padre Léo, ele era muito engraçado. E aí realmente é uma pergunta óbvia, mas por que Jesus, mesmo sabendo que o cego queria, o cego queria, por que ele perguntou? Porque ele queria ouvir da boca do cego. Então, quando Jesus faz essa pergunta, o que queres que eu te faça? Por mais que ele já saiba qual é a tua necessidade, ele quer ouvir da tua boca. Nós, eu, você, nós precisamos saber nos posicionar diante de Deus. A gente precisa saber, mais do que saber o que a gente quer, obviamente, é saber o que a gente precisa. Mas o que é que você quer? Às vezes a gente nem sabe o que é que a gente quer na nossa vida, né? E Jesus faz a pergunta: o que você quer que eu te faça? Então a gente tem que ter, primeiramente, clareza do que a gente quer, do que a gente precisa. Então a necessidade desse homem era enxergar. Ele queria ver, ele queria enxergar. E aí eu trago uma reflexão muito além do físico, né? Do enxergar só por enxergar. A gente precisa ter a sensibilidade no sentido espiritual de enxergar além do que os nossos olhos podem ver. Enxergar além do que a gente consegue ver no sentido enxergar o coração das pessoas, tanto o bem quanto também ter sensibilidade para enxergar quando o outro. Eu vou só dar um pause aqui, fechar aqui a janela, porque tá tendo barulho lá fora, talvez saia no vídeo, tá? Então, voltando. Enxergar também, o que eu pedi ao Senhor, para enxergar as pessoas, não julgar as pessoas logo de cara, de primeira, poder enxergar verdadeiramente as intenções do próximo, sejam elas boas ou também ruins, para poder também me proteger, porque nem todo mundo, infelizmente, que chega até a nós está com boas intenções, às vezes se faz de amigo, mas tem uma maldade ali por dentro, enfim, não julgando a pessoa, mas enxergar além do que nossos olhos podem ver, enxergar as pessoas, as suas necessidades, como o Senhor enxergou a necessidade desse cego, poder enxergar o outro e ver, tem tantas pessoas passando, gente, por tantos momentos de dificuldade, de dores, que a gente nem imagina. Aparentemente a pessoa tá bem, tá sorrindo, tá feliz, mas ali no bastidor da vida dela, ela tá passando por tanta necessidade, tá precisando às vezes de um carinho, de um abraço, de uma atenção. E a gente não enxerga porque a gente está muito ocupado com nossas próprias coisas, com as distrações do mundo. Então que a gente consiga enxergar além do que nossos olhos podem ver nesse sentido. Outra coisa interessante que eu tirei desse evangelho é que o cego, ele reconheceu que apenas Jesus podia atender a sua necessidade. Apenas Jesus ia conseguir ter a capacidade de olhar para ele, de dar atenção a ele, porque ele estava chamando Jesus e as pessoas ao redor dele estavam mandando ele calar a boca. Fica quieto, cala a boca, tá chamando Jesus para quê? Então você perceba que além da dor dele, de ser cego, percebe-se que ele não tinha atenção das pessoas. As pessoas não estavam nem aí para ele. Ele estava tentando chamar a Jesus, gritar a Jesus, as pessoas queriam calar, não chame a Jesus. E ele gritou ainda mais alto, ele tinha convicção de quem era Jesus, ele tinha certeza de que ele queria falar com Jesus, que só Jesus tinha o que ele precisava. Não é? Então ele gritou mais alto, ele ignorou o pedido dessas pessoas e nós devemos fazer o mesmo. Ignorar as pessoas, aquilo que nos dizem, né? Como aquela historinha do sapo, que alguns sapos, né, caíram dentro de um buraco e um deles era um surdo. E aí ele tava tentando pular para sair e as pessoas diziam: "Você não vai conseguir, desiste, né? Aceite". Só que ele tentava, continuou tentando até que ele conseguiu. E as pessoas depois perguntaram: "Como foi que você conseguiu sair, né?" E aí na verdade, ele saiu e ele não conseguiu escutar o que as pessoas diziam. Na verdade, segundo a história, ele pensava que as pessoas estavam incentivando ele. Muito pelo contrário, as pessoas estavam mandando ele desistir. Mas por ele ser surdo, ele não escutou. Então é mais ou menos isso. A gente deve ignorar o que as pessoas nos dizem, se for para nos deixar para baixo, se for para nos fazer desistir. E ele não desistiu, ele ignorou essa voz e ele insistiu em Jesus e gritou mais alto: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim". Então, qual é o grito? A pergunta que eu te faço também. Qual é o grito do teu coração? Grite hoje para o Senhor te ouvir. Porque lá no Salmos, lá em Salmo 16, diz assim. Salmo 16, entre parênteses 17, dependendo da Bíblia, que diz assim: "Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor.
Inclinai os vossos ouvidos para mim, escutai minha voz. Mostrai a vossa admirável misericórdia, a vós que salvais dos adversários os que se acolhem à vossa direita. Guardai-me como a pupila dos olhos, escondei-me à sombra de vossas asas, longe dos pecadores que me querem fazer violência. Então, esse salmo também casou direitinho com esse evangelho, principalmente o salmo 6, 16, 6. Eu vos invoco, pois me atendereis, Senhor. Inclinai vossos ouvidos para mim e escutai a minha voz. Em outros salmos vai dizer, o Senhor ouviu a voz da minha oração, o Senhor ouviu o meu grito, o meu clamor, atendeu-me na minha miséria. Tem vários salmos que diz sobre isso. Então, ao ler esse evangelho, eu também lembrei desse salmo. Ao ler essa posição desse cego de gritar o nome de Jesus, 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 tem piedade de mim, olha para mim, me atende, me escuta, me ajuda, me salva, me socorre. E aí veio esse salmo, o Senhor atendeu a minha voz. E é interessante que o evangelho diz assim, Jesus parou e mandou que lhe trouxesse. Ou seja, através do grito dele, Jesus, epa, tem alguém me chamando. Ele parou, então o Senhor, esse evangelho vem me dizer que o Senhor está de prontidão para nos atender. Talvez por algum motivo não seja como a gente quer, no momento que a gente quer, da forma que a gente quer, porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, o tempo de Deus é diferente do nosso, e às vezes é difícil que a gente compreenda, pra gente compreender isso. Mas ele parou tudo e falou, epa, traz ele até aqui, que ele tá me chamando. Então, chame o Senhor. Fale pro Senhor qual é o desejo do teu coração. Fale pro Senhor qual é a tua necessidade agora, a necessidade mais urgente, qual é a tua, o que teu coração anseia. Diga ao Senhor. E mais do que pedir a sua vontade, peça ao Senhor, foi o que eu pedi hoje, que Ele coloque a vontade dEle no nosso coração. Porque a palavra vem dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita, ou seja, o que é perfeito? Algo que, algo que não tem perfeição. Então, boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade do Senhor é tudo isso, então ela não vai nos fazer mal. Ela só vai nos fazer bem. Em outras palavras, você vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, né? Então, o Senhor tem coisas muito mais além do que a gente possa imaginar. Então, mais do que pedir, obviamente, a tua necessidade, o que o seu coração anseia, o que você precisa, peça ao Senhor também que Ele coloque dentro do seu coração os desejos dEle. Peça ao Senhor, como eu pedi hoje, que Ele coloque no nosso coração aquilo que Ele deseja. O Senhor, qual é o desejo do teu coração para mim? Então, coloca no meu coração, porque às vezes nosso coração é enganoso. Então, coloca no meu coração, Senhor, aquilo que Tu desejas, porque dessa forma vai ser o melhor para mim e eu terei segurança. Tá certo, gente? Eu finalizo por aqui. Eu espero que essa partilha tenha ajudado vocês de alguma forma. Quando eu entrei para ler esse evangelho, como eu falei inicialmente, eu estava muito angustiada, eu estava ansiosa, eu entrei até chorando, inicialmente chorando nesse momento da oração, e eu terminei esse momento me sentindo muito em paz, e eu decidi gravar esse vídeo aqui para vocês, porque aquilo que é bom a gente precisa partilhar, principalmente se for a palavra de Deus. Então eu espero e eu oro que o Senhor atenda os pedidos do teu coração, que o Senhor atenda às suas necessidades, que Ele possa Ele possa alcançar dentro de você aquilo que eu não posso alcançar, que Ele possa te ajudar naquilo que talvez, infelizmente, eu não consiga te ajudar. Que o Senhor abençoe a vida de vocês, os projetos de vocês, os caminhos de vocês, que vocês desejam no coração também ter momentos com Ele. Busquem o Senhor, tenham momentos de intimidade, de silêncio com Sua palavra. E o Senhor, Ele te orientará, Ele te inspirará a tomar decisões corretas, a fazer coisas para te ajudar, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se você chegou até aqui, deixa aí um comentário para eu saber que vocês me acompanharam até aqui. Se eu ajudei vocês de alguma forma, também dividam comigo o que está no coração de vocês, da mesma forma que eu partilhei o que estava, sinceramente, do fundo do meu coração.